o freio de arrumação e agora começar ao contrário, vamos descer os processos da prestação de contas de 2016 e começar a analisar eles. Senão a gente vai começar em 2025, a gente vai estar discutindo os processos de 2016. Excelência, isso eu já falei várias vezes aqui. Inclusive, doutor, mas pior do que fazer é não fazer. Eu acho que esse entendimento de que o Ministério Público de Contas não precisa se manifestar, talvez a gente precise futuramente rever, porque tem questões jurídicas importantíssimas ligadas aos direitos e às garantias do gestor, do jurisdicionado. Né? Rodrigo, eu vou fazer essa observação aqui, porque eu estive numa sessão aqui do tribunal, eu ainda não era procurador-geral, estava atuando em substituição a algum colega, e eu levantei essa questão daqui, que existiam questões relevantes, apesar da decisão plenária que foi tomada de que o processo não passaria no Ministério Público, mas eu levantei a questão de que em determinadas situações era extremamente relevante que o processo passasse pelo Ministério Público e na época não foi acolhida. Se o tribunal decidir rever o seu posicionamento e passar a tramitar esses processos pelo MP, pode ter certeza que o MP não vai se furtar a fazer as suas manifestações quanto a esses aspectos relevantes, como Vossa Excelência está colocando. Continua em discussão, conselheiros. Então, acho que todo mundo antecipou seu voto. O conselheiro Sérgio antecipou o voto acompanhando o relator. A conselheira Raquel votou com o relator. Se tiver algum outro elemento doutrinário que possa acrescentar a discussão, seria bem-vindo. E eu vou pedir vênia para discordar todas as vênias, para discordar de Vossas Excelências. Entendo que não se aplica prescrição, muito menos decadência a esse tipo de processo. Todavia, eu costumo aplicar garantia constitucional da duração razoável do processo em benefício ao jurisdicionado. Então, sendo assim, por 3 votos a 1, por maioria, proclamo o resultado pela rejeição das contas justas. Já decidido, eu só queria que você depois desse uma olhada, é só um live, o artigo 81 da Lei 4320. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo tem por objeto verificar a probidade da administração, a guarda legal e emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei do orçamento. É explícito. Eu lembro aqui, procurando prestação de contas, na prestação de contas. Lá o nome bonito é artigo 101. Os resultados gerados do exercício são compostos pelos demonstrativos todos. Esse aqui. Excelências, eu vou deixar os processos do FUNCONTAS por último. Tenho aqui processo 6004/2016, é uma representação, denúncia, promovida pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face do prefeito do município de Palmeira dos Índios, exercício financeiro de 2016, e do escritório Henrique Carvalho Advogados, em virtude deste ter sido contratado diretamente por aquele, em desobediência aos requisitos previstos no artigo 25 da Lei 8.666, de 93, e apenas para intentar a execução provisória por quantia certa em face da União, referente a valores devidos à mensalidade a título de verbas do Fundef. O escritório denunciante fora contratado em 2003 pela Associação dos Municípios de Alagoanos, número 2 está aqui, de Alagoanos, para intentar ação judicial, número tal, com vistas à recuperação de valores repassados a menor pela União a título de verbas do Fundef complementação, entre os anos de 98 a 2006, a diversos municípios de Alagoas, dentre os quais o município de Palmeira dos Índios. Ocorre que, com base nas alegações
nos documentos trazidos à baila, o denunciante vislumbrou irregularidades na contratação formalizada pela municipalidade, tais como não ter o contratado a notória especialização em matéria relativa à Fundef, conforme o 25º da lei, e ausência da necessária justificativa para a situação da contratação direta e inexigibilidade, uma vez que a mera execução de título judicial não é serviço de singularidade tal que autorize esta forma de contratação na forma do 25.2, ambos do Estatuto Licitatório Nacional. No mais, trouxe informação de que o escritório escolhido pelo município de Palmeira dos Índios para a execução referida já causou prejuízos aos municípios de São José da Laje e Jundiá em ações de conhecimento, em virtude de agir com imperícia em processos relativos a recursos do Fundef. Constam dos autos. Ressaltou ainda a circunstância de que os honorários advocatícios ajustados contratualmente pela municipalidade recairiam sobre valores devidos a título de recomposição de verbas do Fundef, os quais o denunciante reputa que o eventual pagamento incorreria em possível prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Aqui eu queria fazer uma parte, acho que até acredito que tenha sido o conselheiro Sérgio a falar isso, e eu já tinha também falado em alguma ocasião. Nós aqui já entendemos que recurso de educação é só para educação. Quer dizer que só não vale se for pagar honorário para o escritório advocatício. Com devido à vênia, é um contrassenso, é uma disparidade completa. Ainda, nesses fundamentos, salientou preliminarmente, ressaltou ainda circunstâncias, é isso mesmo. Ainda em seus fundamentos, salientou preliminarmente ser legitimado para representar possíveis irregularidades da lei 8.666, esta Corte, nos termos do artigo 113, parágrafo 1º do mesmo normativo e do 190 do nosso regimento interno, requerendo, por fim, a adoção de providências à razão do presente pleito. Nesse sentido, é importante evidenciar a competência desta Corte de Contas para a fiscalização dos procedimentos administrativos e dos contratos firmados por seus jurisdicionados, nos termos do 38 da Lei Orgânica e também da Instrução número 2 de 2011, que trata especificamente de tais contratações. Pela reunião das informações constantes nos autos, os aparentes indícios de irregularidades identificados na contratação direta formalizada pelo escritório da advocacia denunciante, considerando ainda os vultosos valores, as diferenças devidas pela União aos municípios de Alagoas, a título de Fundef, em caso também ao município dos Índios, vislumbrou-se a possibilidade de eventual prejuízo ao erário em haver a liberação de parcela desses valores, recursos do Fundef, para pagamento de honorários advocatícios na forma da contratação posta, assim como a aparente dificuldade de realizar seu ressarcimento ou a devolução dos montantes envolvidos. Tinha-se, assim, então, cenário apropriado para a tomada da necessária medida acautelatória ou acauteladora. Considerando, então, além dos precedentes nos processos 14.175/2015, 14.173/2014, 732/2016, 350/2016, 733/2016, 728/2016, 731/2016 e 728/2016, nos quais foram proferidas ações monocráticas, cito todas, que vão na mesma linha do Poder Geral de Cautela do Conselheiro Relator, já reiteradamente assegurada por decisões do STF, e aqui por essa parte, entendemos razoável determinar praticamente a indisponibilidade dos valores correspondentes aos honorários advocatícios, contratualmente ajustados, para que o gestor se abstivesse de realizar o referido pagamento e suspendesse a execução do contrato de prestação de serviço respectivo, até o seu encaminhamento e análise pela Corte de Contas, com a publicação em 10 de agosto de 2016, da decisão 35 de 2016, acautelando-se, assim, de forma geral, o interesse público e aqui o erário municipal especificamente. Com a publicação dessa decisão, foi também concedido 5 dias para a manifestação preliminar e o encaminhamento do inteiro teor do procedimento administrativo formalizado para a contratação deste escritório para execução.
a qual caberia o acompanhamento da fase executória da ação para a recomposição de verbas do Fundef 98 de 2006, assim como houve a comunicação ao juiz da segunda Vara da Justiça Federal em Alagoas acerca do inteiro teor desta decisão. Em defesa inicial, em 16 de agosto, o prefeito do município de Palmeira dos Índios, por meio de sua procuradoria, encaminhou a cópia do procedimento administrativo 11.132 de 2014, que culminaram na contratação de escritório, ao passo que asseverou ter encaminhado já a esta Corte de Contas o referido procedimento mediante o ofício 3 de 2016, o qual juntou. Também foram juntados aos autos cópias do ofício tal da Justiça Federal de Alagoas, datado de 7 de novembro de 2016, da segunda Vara da Justiça Federal, encaminhado ao gabinete do conselheiro relator e que traziam a decisão proferida pelo TRF da Quinta nos autos da ação rescisória tal, na qual fora deferido pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da execução do julgado prolatado nos autos da ação ordinária tal, 7ª Vara Federal de Alagoas, em razão da AMA não possuir legitimidade para representar judicialmente os municípios lagoanos, pessoas jurídicas de direito público, cuja representação à época deveria estar em harmonia com o preceituado no artigo 12, parágrafo 2º do CPC de 73, assim como a comunicação a todos os juízes federais cíveis da Seção Judiciária de Alagoas. E B, a decisão proferida pelo juiz federal André Carvalho Monteiro, titular da segunda Vara, determinando a suspensão de todas as execuções decorrentes do referido feito em trâmite na segunda Vara, inclusive a que corresponde ao município de Palmeira dos Índios, ajuizadas como ações autônomas até o ulterior posicionamento do TRF da 5ª Região. Subsequentemente, item 13, a Procuradoria Municipal de Palmeira dos Índios, através do procurador Marcos Guerra Costa, que inclusive faço um registro aqui novamente, assediara a minha assessoria, e todos nós sabemos que é notória a vinculação dele à conselheira desta Corte de Contas, e até pedi, da primeira vez que manifestei, que essa situação não mais se repetisse, porque, tendo os processos no meu gabinete, o único responsável por eles sou eu, o conselheiro relator. Requereu a submissão, em 25 de janeiro de 2017, requereu a submissão da decisão monocrática que concedeu a medida liminar determinando a abstenção de realização de pagamento correspondente a honorários advocatícios e suspensão de execução do contrato de prestação de serviços à apreciação plenária, consoante prevê o artigo 276, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Por sua vez, em 20 de outubro de 2017, a municipalidade atravessou petição assinada pelo seu procurador-geral, Marcondes Aurélio de Oliveira, destacando a emissão do Decreto Municipal 1.993 de 2017, publicado em 5 de julho de 2017, que anulou a contratação e revogou os poderes otorgados à banca jurídica contratada para execução. No entanto, informara que os honorários contratados permaneciam destacados e que a qualquer momento podem ser liberados. Por fim, impugnou pelo reconhecimento completo da nulidade do contrato, requerendo também a possibilidade de investigação do cometimento ou de cometimento de crime, cometimento de improbidade administrativa na referida contratação. O Ministério Público de Contas, através do despacho 128, folha 4 do processo 1237 de 2017, da lar do doutor Gustavo Henrique, pugnou pela procedência da representação. O relatório, senhor presidente. Eu peço aqui, licença popular, com pé de sensibilidade, é o relatório. Se vocês quiserem, eu já, mas é o Ministério Público.
Público também é um assunto já amplamente debatido aqui. O Ministério Público já pugnou o coro intermédio do despacho 128/2017 pela procedência da representação. Excelência, peço licença para falar da competência e acessibilidade. Eu acho que, pelas discussões que temos travado aqui, isso está mais do que comprovado. Em conclusão, Excelências, a par do exposto e também pela coerência do posicionamento em votos apresentados, como, por exemplo, no TC 14.170 de 2015 e 14.171 de 2015, relatados na sessão plenária do dia 26 de janeiro, ante a relevância da temática, inclusive está sendo amplamente debatida em outras cortes, ou foi debatida, como, por exemplo, no STF, a suspensão de segurança 5182-MA e no TCU, no processo tal de 2017, que em análise em embargo de declaração no acórdão em acórdão 1124 de 2017, posicionou-se pela competência concorrente entre o TCU e esta Corte, reforçando aqui as nossas competências aqui já declinadas. Cabe ressaltar ainda, que faço uma referência, que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em decisão plenária datada de 6 de dezembro de 2017, no processo tal, que teve por objeto matéria com similitude fática e jurídica aos dos presentes autos, contratação direta de escritório de advogados, determinou a abstenção da realização de pagamentos do contrato decorrente do procedimento de inexigibilidade, em razão da afronta aos princípios funcionais relativos à administração pública, em especial ao princípio da licitação e da competitividade, ratificando a medida cautelar outrora referida. Apesar de não ter sido contratação para execução, foi uma situação semelhante, contratação para que fosse feita a busca, inclusive da ação de conhecimento dos tais valores precatórios e complementação da União. Diante da presença dos requisitos postos na lei orgânica e também regimentais, eu venho submeter ao crivo do Pleno, no uso dessas atribuições, para que decida conhecer e dar provimento à presente representação promovida pelo escritório, em face do município e do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face do município de Palmeira dos Índios, exercício 2016, gestor, e do escritório Henrique Carvalho Advogados, com base nos indícios de irregularidades aqui postos. 2. Referendar in toto a decisão síntese monocrática 35 de 2016, mantendo-a, determinando a manutenção da referência. Aqui eu peço, é só aqui. Mantendo-a, encerra aqui, não tem mais essa parte. Mantendo-a. Citar o prefeito do município de Palmeira dos Índios, no exercício financeiro de 2016, para que no prazo de 15 dias, contato a notificação postal com a mesa de recebimento, se manifeste a respeito, inclusive relacionando o que entender necessário, mas que com os seguintes esclarecimentos, que a forma da prestação dos serviços regulares da assessoria jurídica do município, se feitos por servidores efetivos, comissionados ou contratados à época, justificativa para a formalização da contratação com fundamento no 25 da Lei Nacional de Licitação, as notas de empenho, status bancários relacionados também aqui nesse item tirar ordens. Nota de empenho, status bancários relacionados a potencial execução do contrato celebrado entre a Prefeitura e o respectivo escritório da advocacia denunciado, encaminhamento de eventuais aditivos ou prorrogações formalizados e o envio de status mensais da conta que os valores advindos do pagamento dos precatórios foram depositados, referente ao período da data do eventual depósito dos valores até o corrente mês e ano. Aqui no foro, excelências, eventualmente depositados. Citar que os representantes legais do escritório denunciado para 15 dias querem se manifestem, cientificar o denunciante para, no mesmo prazo, caso que apresentar manifestação, o faça, o oficial, tal gestor, para que nos informe se houve a liberação dos precatórios do Fundef, bem como dos honorários anteriormente contratados,
nos remetendo os status bancários respectivos até a presente data. Determinar a comunicação ao Juízo Federal, segunda vara, acerca do decreto 1993 de 2017, que determinada a anulação do contrato firmado com o escritório denunciado, solicitando o préstimo de nos informar se eventualmente os refis honorários contratuais foram pagos e, em caso positivo, a identificação do credor, montante liberado e a especificação da conta judicial em que os valores estão depositados. Determinar a diretoria técnica respectiva que informe os procedimentos administrativos, contratos e aditivos enviados pelo gestor, à época esta Corte de Contas, destempestivamente, inclusive relacionando os presentes autos, cópias dos relatórios, pareceres eventualmente emitidos. Se caso negativo, se houve a abertura de processo voltado à aplicação da sanção correspondente. Sobrestar o processo no gabinete do relator, para o que se fizer necessário. E aqui também retirar, com base no que foi discutido na sessão, colocar da sessão que esse tipo de processo, dentre outros, não serão mais remetidos à auditoria. Item 21.9. Publicar a decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. É em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator aprovado. Senhor presidente, peço só para fazer alterações, já chega às suas mãos. Tá bem. De texto. Excelência. Tem uma outra representação, Excelência. Essa aqui tem a ver... Excelência, eu acho que isso aqui eu não vou poder relatar. Vossa Excelência funcionou como... Ah, não, 3074. Seriam os embargos declaratórios, que com efeitos infringentes, embora nós não tenhamos essa figura explicitamente em nossa lei orgânica, né, mas aqui Vossa Excelência atuou como procurador do Ministério Público, faltaria quórum para a sua... Tem que retirar de pauta. Vossa Excelência está retirando de pauta o processo? Eu vou adiar Adiar. para quinta-feira. Vai adiar, tá. Melhor. Porque já veio adiado e foi pautado para hoje, né? Então, eu acho que não tem uma representação. Essa aqui? Essa aqui, tá. Excelência, uma outra representação. Essa aqui tem a ver com aqueles pagamentos ou não pagamentos da Eletrobras. O que é simples, representação do Ministério Público junto à Corte, em face da gestora do município de Mar Vermelha, desde 2015, em função de comunicação feita pela Eletrobras ao Ministério Público, que representou o tribunal. Aqui, Excelências, eu até faço uma ressalva que, apesar do valor inicial de pouca materialidade com relação aos encargos, como não há em nossos normativos, eu não sei se temos algum parâmetro a utilizar, um valor de alçada para que os processos sejam instaurados, ainda com base nisso, eu dei prosseguimento aqui, que o Ministério Público noticia possível ocorrência de dano ao erário em função de encargos decorrentes do inadimplemento do valor principal devido à Eletrobras, e que, se confirmado, impõe ao responsável o dever de integrar o ressarcimento, indicando que no inadimplemento, a responsabilidade pelos encargos decorrentes do inadimplemento é resultado do dever de uma gestão fiscal responsável, transparente e que decorra de uma ação de descumprimento planejada. A respeito, ressaltou ainda que deveria ser imposto a esse prefeito o pagamento de multa proporcional ao dano eventualmente causado. O Ministério Público também aqui vislumbrou possível
desobediência à ordem cronológica das elegibilidades. Demais disso, solicitaram a cópia da comunicação. Desculpem. A juntada aqui de cópia da comunicação da Eletrobras ao Ministério Público e as planilhas de cálculo com demonstrativo de evolução dos débitos e sua composição. Além do mais, entendeu que o Tribunal de Contas deve necessariamente atuar para coibir esse tipo de inadimplência que é injustificada pelos gestores e de ressarcir o erário em relação aos valores a serem o que for devidamente suportados pela municipalidade. Senhor presidente, o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, também trata-se de tema já bastante debatido aqui nesse plenário. Trata-se de representação do Ministério Público com vistas a apurar eventual dano ao erário pelo atraso não pagamento nas faturas de energia elétrica da Eletrobras. O Ministério Público vem impugnar pelo juízo positivo de admissibilidade que sejam determinadas as instruções necessárias ao devido apuração dos fatos noticiados e que antes da manifestação final de mérito os autos retornem ao Ministério Público. Eu quero só fazer aqui uma observação. Nós vamos fazer uma reunião do Colégio de Procuradores, provavelmente essa semana ainda, e eu vou comunicar as recentes decisões desse tribunal, no sentido de que esses feitos não tramitem mais pela auditoria, em que pese haver aqui nessa representação um pedido dessa tramitação. Vamos tentar fechar uma atuação, um posicionamento uniforme para que nesses processos o Ministério Público também já acolha esse posicionamento do tribunal no sentido da desnecessidade de manifestação da auditoria nesse tipo de feito. Senhor presidente, peço venha popular a questão da competência e da admissibilidade. O processo percorreu os ritos próprios, o tribunal é competente, jurisdicionado. Em conclusão, excelência, apesar do valor aqui, como eu disse, mortalidade pouco, cerca de 452, arredondando, R$453, não tem um valor de alçada. E até entendo que o mais correto seria a sua juntada em outros processos, como a eventual auditoria, inspeção, igual com a mesma prestação de contas, né, para que fizesse análise em conjunto. Mas, a par disso, também com relação às decisões proferidas nos processos 9953 de 2017, 18333 de 2017, 18334 de 2017, nos posicionamos pela admissibilidade e processamento das representações, denúncias similares à presente. E assim o processo pode ser deliberado pelo Pleno. Diante da presença dos requisitos exigidos e, assim, dos elementos fáticos aqui apresentados, eu trago o voto para que este Pleno conheça e dê provimento à representação em face da gestora do município de Maria Vermelha, exercício de 2015, com base no que aqui disposto, citá-lo para que em 15 dias se manifeste a respeito e remeta a documentação que entender necessária, mas que, em especial, possa nos apresentar as seguintes informações e documentações. Informar da existência de débitos junto à Eletrobras constituídos em 2015. Em caso positivo, indicar o motivo do eventual não adimplemento. Informar se os encargos financeiros decorrentes da mora, como juros de multa, dentre outros, já foram pagos e, se o foram, enviar a comprovação documental. Informar a gestora citada que, no entendimento desta decisão, dentro do que tem que encaminhar ao tribunal, poderá sujeitá-la a sancionamento previsto em nossa lei orgânica. Oficiar novamente a Eletrobras com solicitação de envio da Corte de Contas, através do gabinete do relator, de informação atualizada que retrate a situação do município de Mar Vermelho em relação às faturas de energia elétrica desde 2015, discriminando o valor principal devido e os encargos pelo atraso
ou pelo não pagamento daquele. Informado é favor para que em suas atividades de análise possa considerar a existência de tar débitos do referido impacto de não implemento de seu pagamento com recursos públicos quando o julgamento da prestação de contas. Mas não se reforça a questão da materialidade. Sobre este tal processo do relator, publicar a decisão para seus efeitos legais. Como voto, senhor presidente? Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Raquel. Relator também, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, trago processo de sancionamento com contas envolvendo vários municípios. Obrigado. O primeiro deles é o processo 9969 de 2012, gestora da Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu, pelo não envio do orçamento, do primeiro, tenho que verificar aqui, 9969 de 2012, no envio do orçamento do primeiro e segundo bimestre de dados contábeis. Excelências, eu acho que esse processo aqui tem que fazer uma adequação. Aqui eu estou trazendo multa de 100 UPFAs, mas foram 3 condutas. No envio no prazo hábil do orçamento do primeiro e do segundo bimestre, então são 3 condutas, a aplicação da sanção mínima deve ser 300 UPFAs, e não apenas 100. Fazer esta correção. Aqui o processo, excelências, trago a justificativa do porquê da sanção, pelo não envio do que declinei, e nesses autos, o processo, ele não, o gestor, apesar de notificado, não apresentou defesa. Trago também o processo 18152 de 2012, é o gestor do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, pelo não encaminhamento do balancete do mês de dezembro de 2011. Trago sanção mínima, no patamar de 100 UPFAs, também processo sem defesa. Trago processo 3766 de 2017, o gestor do Fundo Municipal de Educação de Canapi, exercício 2014, pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício de 2014. Sanção no patamar mínimo de 100 UPFAs, também processo sem defesa. Trago o processo 3763 de 2017, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Maravilha, exercício 2014, pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício de 2014. Também trago uma última multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAs, e este processo também não tem defesa da gestora. Processo 11.123 de 2015, ao gestor do Fundo Estadual de Saúde, pelo não envio da prestação de contas do exercício 2014. Sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAs, processo sem defesa. Trago o processo 3825 de 2017, prefeito de Piranhas, exercício financeiro de 2014, pelo não encaminhamento da prestação de contas ou encaminhamento no prazo regulamentado da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Multa também se patamar mínimo de 100 UPFAs, processo também sem defesa. Trago o processo 1187 de 2017,
o gestor do Instituto Municipal de Previdência de Igaci, exercício 2015, pelo não envio da prestação de contas desse 2015. Sanção em seu patamar mínimo, também processo sem defesa, senhor presidente. Sendo assim, tendo em vista que as condutas subsumiram ao contido na legislação, então há o elemento fato gerador para a aplicação da sanção que o faça nesses patamares, alertando a gestor para que façam pagamento em 15 dias a partir do trânsito em julgado, alertar os que não fizerem o título executivo para ser encaminhado do PGE para a execução, remeter ao FUNCONS para que faça o procedimento de prática, inclusive cientificação, e evoluir o presente processo do relator para acompanhamento, pagamento das multas e outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Considerando que os processos foram relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão. Conselheiro Anselmo, só uma questão de fato. Eu gostaria de saber se existe. Eu vi que Vossa Excelência trouxe processos de 2012, 2015. Se existe o transcurso do prazo superior a 5 anos entre o descumprimento da obrigação e a citação do gestor. E também se existe o decurso do prazo de 3 anos após a instauração do processo e a prática de qualquer outro ato de impulso oficial no processo, que aí eu já entendo que também Excelência, incidiria a prescrição intercorrente. eu não faço esse tipo de juízo porque, tendo em vista que o tribunal, começando a atuar, exercendo o seu poder jurídico, o seu poder potestativo, não seria caso nem de prescrição e nem de decadência. Mas posso verificar aqui os processos para vê-los na questão de data. Principalmente 2012, 2011. Só tem um processo de 2012, que é o 18.152. Outro processo de 2012, 9964. Os demais eu acho que 9969. Os demais são 2015, 2017. 2015 não. São apenas 2 não. processos. Isso aqui eu tenho que ver. 2014 não. Não. 14 não. 14 não. 14 não. Tem um aqui. 2012 e 2011. Certo. No primeiro processo 18.52 de 2012. Aqui, pelo andamento processual, tenho FUNCONTAS 5 de 11 de 2012 e no gabinete do conselheiro 2 de setembro de 2013. Data da citação. Aqui, 20 de agosto de 2013. 20 de agosto de 2013. Continua no AR. A de 2012, passou algumas vezes no meu gabinete, 2012, 2017. Eu vou na questão aqui do AR. (26 de julho de 2012). Data de recebimento: 26 de julho de 2012, no processo 9969 de 2018.
9969 de 2012. Ok. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Conselheiro relator. Conselheira Raquel, Relator, sim. também com o relator aprovado. Excelências, sendo assim, acredito que minha pauta esteja esgotada, mesmo porque estou aqui adiando o processo 4573 de 2009, é uma prestação de contas de 2008 e Bateguara. Eu faço em razão de uma discussão oriunda da verificação dos atos de último ano de mandato que gerou uma controvérsia e eu quero trazê-la sem este problema. E o processo 3074 de 2014, que é um recurso relacionado ao município de Joaquim Gomes, que também adia em razão do doutor Rodrigo ter atuado no feito e, assim, não tendo quórum para a sua deliberação hoje. Excelência. Ainda assim, encerro minha. Isso. Não, estou concluído, ok. Assim acaba a minha pauta de hoje, senhor presidente. Sendo assim, eu retransmito a presidência a Vossa Excelência. Você pode... Não, eu Não, pode intimar os trabalhos sem então problema vou algum. pedir licença aí ao banheiro, que eu... Não é excelência. Vai encerrar O a banheiro? sessão? Vai Não dá quórum. Termina a sessão, excelência. Eu não tenho nada a falar. Eu antecipo meu voto. Não tenho nada a falar. Vai terminar a sessão, sem problema algum. Então fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, prometo ser rápido. Por 2 momentos, eu ouvi menção aqui, os processos de representação e denúncia não vão mais passar pela auditoria. E aí eu queria entender o fundamento dessa decisão, Erro meu. desses processos não passarem mais pela auditoria. Na verdade, há um movimento por parte dos membros da auditoria, no sentido de ver reconhecida a sua configuração constitucional. Esse movimento desagou num ADIM, que tramita no Tribunal de Justiça, e em várias incursões junto aos membros do Tribunal de Contas. Sendo assim, em um processo da minha relatoria, eu conhecendo a matéria de fundo, eu reconheci incidentalmente, muito embora não tenha ocorrido as formalidades para a declaração incidental, mas eu reconheci incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma procedimental do regimento da lei orgânica e dispensei o encaminhamento para a auditoria com a finalidade de emitir parecer. A gente entende que a auditoria, dentro de sua configuração constitucional, é um órgão interno responsável por julgamento e um órgão julgador, ele não pode nem instruir processo, nem emitir, nem funcionar como parecerista. Certo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse voto. Eu concordo integralmente. Eu só gostaria de deixar registrada a minha manifestação, que eu acho que o fundamento dessa decisão, ela serve para todo e qualquer tipo de processo do Tribunal de Contas. Exato. Então, eu queria deixar registrado que eu acho que essa decisão ela deveria ter sido ampliada para todos os tipos de processo, porque eu não acho que é a natureza do processo que precise ou que não precise ir para a auditoria. Exato. E eu sei que há algumas preocupações com relação a que as prestações de contas devam ir para a auditoria, mas, na verdade, ela continua carecendo de fundamentação para ir, ou seja, ela vai de encontro, é contra as atribuições dos conselheiros substitutos. Então, eu acho que, na medida em que se tira alguns processos e se mantém outros, há uma certa incoerência nos encaminhamentos, e eu até pugno aqui para que os conselheiros e a presidência, tendo tomado essa decisão com base no fundamento do voto de Vossa Excelência, que entenda que é preciso que ela se estenda para todos os processos e que se conclua, finalmente, com
o acerto aí nessas atividades dos conselheiros substitutos, que já fazem, eu acho que 8, 9 anos que nós estamos aqui e que lutamos por isso, que ainda não se concluiu. É um caminho, eu vejo a intenção e do voto de Vossa Excelência e do encaminhamento também, mas eu acho que a gente precisa aproveitar o momento para poder corrigir o que tem de errado. E aquilo que é falha do tribunal e que muito se evita em tirar a atribuição, essa competência que existe no regimento da auditoria, que se encontre os meios de solucionar, que existem, né? E que eles sejam realmente aplicados no Tribunal de Contas, seja nos gabinetes dos conselheiros, seja nas diretorias, seja no Ministério Público de Contas, enfim. Eu gostaria só de fazer esse registro, porque eu acho que foi uma atitude importante, mas que incompleta, e que eu acho que esse momento a gente ainda pode trabalhar para que se ajuste da melhor forma possível. Só um esclarecimento, esse entendimento ele vem sendo adotado incidentalmente em cada processo, né? A gente não dispõe de instrumentos para controlar concentradamente o regimento interno, nem a lei orgânica. Então, aquele processo que vem para mim de representação, de consulta, inclusive prestação de contas, eu tenho adotado o entendimento que ele não deve ser encaminhado para a auditoria. Agora, eu não posso desconhecer que existe uma transição. E essa transição, ela implica também a gente completar aquilo que já foi iniciado. Então, isso precisa ser melhor discutido, né? Discutido nos processos que vierem, especificamente para a discussão dessas questões, haja visto que existem diligências que foram iniciadas a pedido da auditoria, e acredito, com a devida vênia, que elas deveriam retornar para se completar como ato processual, não é? E não ficar um ato processual em aberto, não é? Inclusive com a manifestação. E dentro dessa declaração de inconstitucionalidade, a gente pode reconhecer que essa transição implica na necessidade de reconhecer a possibilidade de se manifestar quanto a esses processos, né? Então, mas isso vai ser discutido e vai ser decidido caso a caso, em cada processo, incidentalmente, né? A não ser que o tribunal se antecipe e venha a propor e conseguir a revogação dos dispositivos do regimento interno da lei orgânica, né? Ou normatizar de qualquer outra forma a atuação da auditoria. Mas enquanto não houver essa alteração normativa, a gente vai discutir incidentalmente em cada processo. Continua facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão, ao tempo em que convoco Vossas Excelências para a sessão da semana que vem. Então, quinta-feira. Da quinta-feira, perdão.